Pessoal, vamos lá para mais uma devolutiva, agora da prova de redação do segundo ano B, C e D. Quando a gente colocou essa avaliação, eu pensei em dois conteúdos, né? A questão do concurso da Controladoria Geral da União, da CGU, que é Conversa na Gente Se Entende, e o nosso gênero seria o artigo de opinião, né? Também como conteúdo. Eu coloquei para vocês aí, né, o que seria esse artigo de opinião, até nas atividades eu também deixei bem claro nessa questão do que é o gênero, né? O artigo de opinião, para a gente ter muita clareza o que é. A gente trabalha essa questão da argumentação, né? A gente pode trabalhar em primeira pessoa, ver essa questão do próprio desenvolvimento e a própria função social desse gênero, dentro dessas características. E todos os textos que eu trabalhei com vocês, eles têm a ver com a questão da ética, da cidadania, né? Faz uma reflexão em relação a isso. Na primeira questão, assim até a quinta questão é sobre o texto que eu coloquei para vocês, causa no Espírito Santo mais do que um problema policial, um problema ético. Então, assim, vocês percebem, né, que eu coloquei uma temática que tem tudo a ver, né, com essa questão da ética e da cidadania. Eu não vou ler os textos, né, porque são muito longos e o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Só mesmo comentar brevemente as questões. Na primeira questão, o artigo em análise, a partir de um fato ocorrido no Espírito Santo, o autor faz o quê? Qual é a principal questão do autor? Ele quer criticar, ele quer só comentar, ele quer deduzir, quer questionar. Então, a melhor resposta seria a letra E. Ele quer fazer uma reflexão sobre o comportamento antiético dos cidadãos brasileiros, que faz com que não pensemos na coletividade, mais um ganho pessoal, né? Uma crítica, fazendo uma reflexão, né? Crítica em relação a isso. Na segunda questão, ele coloca aí, né, para a gente analisar uma frase. Qual é a frase? É claro que isso vai muito além de uma crise policial. Estávamos vivendo um declínio ético-moral. Esse pronome isso, ele está falando sobre quem, né? Sobre o que situação. A melhor resposta, a letra E, está falando sobre isso é o quê? É o caos que está acontecendo no Espírito Santo. Na terceira questão, ele pede para a gente analisar também mais uma frase. Um malandro nunca aceitaria tal alcunha. Essa palavra alcunha, ela poderia ser substituída por qual palavra que está aí abaixo, né? Seria ofensa, né? Então, ao invés de alcunha, vocês poderiam também colocar a palavra ofensa. Na quarta questão, ele quer saber agora das considerações finais, essa conclusão desse texto, né? O fechamento dele, qual seria a melhor conclusão? Seria a letra A, as ações reflexivas que devem serem realizadas por todas as pessoas. Então, seria as pessoas pensarem e refletir sobre as suas próprias ações. Na quinta questão, são características assumidas pelo gênero de texto artigo de opinião, né? O que vocês lembram que a gente falou de principais características do artigo? A melhor resposta seria a letra D. O autor informa nesse gênero a respeito de um fato ocorrido de interesse público. Este é o objetivo do nosso gênero. Notícia, porque assim, o artigo de opinião também ele tem uma grande circulação em textos jornalísticos, né? A opinião daquele autor em relação a um determinado fato, sobre política, cultura, o dia a dia, né? De uma sociedade. Da sexta até a 10ª questão, eu coloquei um texto Viver em Sociedade. Também tem tudo a ver com essa questão de coletividade, individualidade. Vamos lá. Na sexta, qual o tema do artigo de opinião? Bem fácil, né? Vocês lá nas primeiras linhas, no primeiro parágrafo, você já pode perceber qual é o tema desse artigo. É a necessidade dos seres humanos em viver o quê? Em sociedade. Nós não somos seres isolados. Sétima, explique de forma argumentada a seguinte tese defendida pelo autor. Aí ele coloca aí qual é a tese desse autor. Que os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Eu queria que vocês falassem, né? O que ele vai argumentar quando ele coloca essa tese. O que eu coloquei para vocês? Que as pessoas vivem em sociedade porque dependem uma das outras, né? No que tange aos serviços prestados e partilhados, e sobretudo no que se refere à parte emocional, visto que não conseguem viver isoladas, né? Não é somente o físico, mas a parte emocional, né? De interação com as pessoas.
E a oitava, volte ao texto, vocês voltam depois, identifique a que se refere os termos sublinhados em. Nós temos aí, para que essa repartição se faça com justiça. Essa repartição se refere-se a quê? Né, lá no texto, vocês têm que voltar no texto. Refere-se à distribuição igualitária das oportunidades e dos benefícios sociais. É isso que ele quer falar no texto. E na letra B, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todas a respeitem, né? Refere-se ao quem? A toda pessoa. Para o texto não ficar repetitivo, né? Ele coloca aí esses conectivos para poder não ficar repetitivo. Na nona, ele pede para a gente reler esse parágrafo. O que o parágrafo diz? Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte, os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada. Quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças. Imagina esse momento, né, de pandemia, tudo. A fé, acho que é o que move muita gente, né, a se segurar. Mas vamos lá. Explique por que o autor utiliza esse argumento sobre viver em sociedade, né? Gente, nós não somos seres isolados, nós precisamos um dos outros. E não é só algo físico, né? É algo espiritual, algo emocional, né? Tudo isso tem que se levar em consideração. E na 10ª e última questão, qual seria a conclusão que o autor chega em relação a viver em sociedade, né? Que é preciso que todos procurem conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Não é só eu jogar a responsabilidade no outro, dizer que o outro é culpado. Eu também tenho que assumir as minhas responsabilidades. Então, essa foi a nossa correção. Obrigada mais uma vez. Lembrando, estou à disposição de vocês no PV ou no grupo da nossa sala. Tchau.